só tu és santo, tu és santo. Pois só tu és santo, só tu és santo, tu és santo. Pois só tu és santo, só tu és santo, tu és santo. Pois só tu és santo, só tu és santo, tu és santo. Se alguém quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, irá perdê-la. Se alguém quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de Cristo, e quem perder a sua vida por amor de Cristo, e quem perder a sua vida por amor, irá achar. Tua vida é Cristo, minha vida é Cristo, a vida é Cristo. Tua vida é Cristo, minha vida é Cristo, tua vida é Cristo. Se alguém quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Se alguém quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de Cristo, e quem perder a sua vida por amor de Cristo, e quem perder a sua vida por amor, irá achar. Tua vida é Cristo, minha vida é Cristo, a vida é Cristo. Tua vida é Cristo, minha vida é Cristo, a vida é Cristo. E quem perder a sua vida por amor de Cristo, e quem perder a sua vida por amor de Cristo, e quem perder a sua vida por amor,
vida é Cristo, a vida é Cristo. Tua vida é Cristo, minha vida é Cristo, a vida é Cristo. A vida é Cristo. Quando eu estava perto de ti, o amor fluía. Boa noite aos irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Convidar os irmãos a nós abrir a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 30. Gênesis 30. Já vou convidar o grupo aqui, Aaronitas, para o primeiro louvor. Já pode estar passando. Gênesis capítulo 30. Logo após o Aaronitas, o Mirra também pode se preparar para mais um cântico aqui. Gênesis capítulo 30, a partir do versículo 37 até o 43. Vamos fazer uma oração leitura com o nosso irmão do lado aí. Gênesis 30, do 37 ao 43.
irmãos. Glória a Deus. Mais uma oportunidade de nós estarmos aqui, né, aos pés do Senhor. Nós possamos agora estar dobrando a nossa servir, colocando o nosso coração direcionado ao Senhor. Senhor amado, toma posse dos nossos pensamentos, amansa os nossos corações, Pai. Amansa as nossas almas, Pai. Retira todos os desejos, tudo aquilo que não é Teu, que ainda habita sobre as nossas vidas, Pai. Nós confessamos os nossos pecados, te pedindo, Pai. Sim, Senhor, completa a Tua obra sobre as nossas vidas, Pai. Sim, Pai, infunde os nossos pecados na nossa carne e através do Espírito, Pai, toma posse da nossa alma. Que hoje seja, Pai, por Ti, dirigido, direcionado a todos aqueles que necessitam de mais uma palavra, Pai, de mais uma necessidade, para que assim o Senhor tome posse de cada um dos Teus filhos que já estão por Ti cotados para o Teu reino, Pai. Te pedimos misericórdia porque ainda somos, Pai, falhos perante a consagração, perante a Tua palavra, Pai, porque não Te tocamos da forma que o Senhor assim pediu, da forma qual o Senhor quer, Pai. Mas assim nós Te pedimos pela Tua misericórdia, que o Senhor venha estar tocando o nosso coração com a Tua palavra, Pai, com a verdade. Sim, Senhor, discerne a nossa criatura através da qual o Senhor fará a Tua obra, Pai. Por misericórdia, o Senhor venha estar descendo, Pai, entronizando o Teu Espírito, não somente neste local, Pai, mas adentra as máquinas, Pai, internet, e vai até aqueles locais aos quais os Teus filhos estarão ali, Pai, reunidos, Pai. Sim, aqueles que adentrarão, Pai, e verão, Pai, este culto em outro horário, Pai, de outra forma. Mas o Senhor é um Deus de ordem, não é Deus de confusão. Que os nossos corações, Pai, direcionados por Ti, estejam sendo, Pai, por Ti, em nome de Jesus, Pai, redirecionados à Tua palavra, à Tua verdade, o Teu propósito. Sim, Senhor, limpa este ambiente, limpa as nossas mentes, limpa os nossos corpos, Pai. Sim, porque o Senhor diz, Pai, que cada corpo é o templo do Teu Espírito. Nós Te pedimos, Pai, que neste momento o Senhor assuma por controle, Pai. Sim, Senhor, por total controle este culto, para que apenas a Tua vontade prevaleça, Pai. Retira, Pai, toda e qualquer imundícia, Pai, todo e qualquer espírito imundo e demônio que habita, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida dos Teus filhos que aqui adentraram neste local. Eskele contra Hana Hamal etre, sele contra Shele Chile Maske, Eskele contra Kamahanre Kole, Sele Masse, Eskele contra Chile Beske, Shele Mahanre Kole, Ketchele Maske, Chile Chile, Shele Mahanre Kotre Chile, Shele contra Kotsele Mahandre, Chile contra Chile contra Handre Che, Eskele Mahanre contra Chile Maskele, Chile Maske, Eskele Mahanre Kochele Che. Senhor amado, queima, Pai, tudo que não é Teu, que não confessa o Teu nome. Sim, Senhor, pelo Teu fogo devorador, porque o Senhor diz, Pai, que o Espírito é fogo. Toma posse deste momento, Pai, levanta as Tuas autoridades e lideranças para comandarem, em nome de Jesus, Pai, este culto, porque ele é Teu, porque a obra é Tua, Pai. Que o Teu povo, Pai, se arrependa a tempo de receber aquilo que é a Tua obra, aquilo que é o Teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, 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 Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus Israel. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos os irmãos. Esse louvor se chama Salmo 142, amém? Ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo e suplico a Ele.
Salmo 139, eu queria abrir com os irmãos aqui, para nós ler 3 versículos aqui. Salmo 139, versículo 2. Sabes quando me assento? E quando me levanto? De longe penetras os meus pensamentos. Agora o versículo 23 e o 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Próximo grupo aqui é o Gálbano, para louvar o Senhor. E na sequência os gaditas também. Amém? Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor. O nome desse louvor chama-se Exaltado Seja. Quem sabe canta junto, amém? A minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarata exércitos, com meu Deus salto muralhas, o caminho do Senhor perfeito, a palavra de Deus é provada, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarata exércitos, com meu Deus salto muralhas, o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada. Força, pois quem é Deus senão o Senhor? Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja, exaltado seja, exaltado para todos sempre, amém. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarata exércitos, com meu Deus salto muralhas, o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada. Só igreja, porque fazes, porque fazes. Pois contigo desbarata exércitos, com meu Deus salto muralhas, o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada. Porque faz de novo, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarata exércitos, com meu Deus salto muralhas, o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada. Ele é escuro
exaltado, para todo sempre. Amém. Exaltado seja, exaltado, para todo sempre. Amém. Exaltado para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Convido os irmãos, nós abrimos Isaías, capítulo 55, você pode acompanhar na Bíblia ou pelas telas aí, né? Isaías, capítulo 55, versículo 8. Vamos fazer uma leitura juntos aqui, eu leio e você repete comigo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Momento agora desse louvor, aqueles irmãos que quiserem usar para trazer os dízimos e as ofertas, ou virtualmente pelo QR Code da conta da igreja, ou aqui no Gasofilácio, pode fazer uso durante esse louvor em diante. Amém? A letra desse louvor fala que a gente depende do Senhor para viver, a gente depende do Senhor para estar aqui hoje, depende do Senhor para estar aqui ofertando o Senhor. Então que os irmãos possam estar aproveitando esse momento para adorar o Senhor, não só em oração, mas também nas ofertas. Então, Senhor, eu te louvo.
Livro de Colossenses, no capítulo 3. Convido novamente você a acompanhar aí. Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém. Podemos sentar, irmãos, por um momento. Tem um novo grupo de louvor aqui que são os Calebitas. É a Ana e a Luíse. Amém? Estão empossadas a partir de hoje. Aí se prepare nos ensaios. Pode ser chamada a qualquer momento até hoje. Amém? Eu já quero convidar a passar aqui na frente o Atlético da Zona Norte, por favor, com os jogadores, comissão e diretoria. Por gentileza, eles podem passar aqui na frente. Vou convidar o Heriberto para passar aqui para fazer uma oração. Convidar a igreja a se colocar de pé mais uns minutinhos. Amém? Nós vamos estar orando, abençoando a vida dos nossos irmãos desse time aí, né? Vocês acharam que o troféu era para vocês? Não, já é deles, né?
Tá bom. Amém, uma boa noite, irmãos. Esses homens aqui, né, hoje representam uma comunidade, né, representam famílias ao longo do campeonato municipal aí de futebol de Cachoeiro do Sul. Tiveram, assim, um coração aberto para nos receber, né. Tassiano é o presidente do clube e desde o princípio do projeto, do trabalho deles desse ano, o Senhor Jesus foi colocado acima de todas as coisas, né? Eu creio que a maior conquista é a experiência que a gente teve e também de ter as famílias, os atletas recebendo a palavra, né? De todo o pré-jogo, sempre teve palavra, sempre teve oração. E aprove a Deus, com muito sufoco, né, Tassiano? Aprove a Deus dar essa graça a eles de serem campeões, né? Amém? Então, como igreja, nós vamos orar aqui e abençoar esse trabalho, porque mais do que um esporte, né? Os irmãos estão vendo que tanto a diretoria como a comissão técnica, eles estão abrindo a porta para Jesus entrar no coração dos atletas, nas famílias, para Deus dar a verdadeira vitória, né? Que é transformar esses homens em servos de Deus e por onde eles forem levar o nome de Jesus por meio do esporte. Amém? Vamos levantar nossas mãos aqui em direção a eles também e vamos abençoá-los então. Grande Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, nós queremos Te louvar porque o Senhor é o dono de todas as coisas, nossas vidas são Tuas, Tu é o dono dos planos, dos propósitos, e Tu disse, Senhor, que muitos planos há no coração do homem, mas o desígnio vem do Senhor. Que Tu, ó Deus, soberano em todas as coisas, possa conduzir o trabalho que Tu já iniciou nesse clube, Senhor, aqui nessa cidade, a fim de que o nome de Jesus Cristo seja glorificado por meio do esporte. Que a vida desses homens, nas suas famílias, ó Deus, possa refletir a glória do Deus único e verdadeiro. E que Tu continue, ó Deus, abençoando, ó Deus, essas vidas em nome de Jesus. Abençoa a direção, ó Pai, para tomar as decisões, os investimentos corretos, a comissão técnica também. E o trabalho desse ano 2025, a partir desse momento nós já consagramos a Ti. Tudo que eles vão fazer, planejar, seja dirigido pelo Senhor e pela Tua autoridade. E que este lugar, Senhor, este clube, o Atlético Zona Norte, Cachoeiro do Sul, se torne um lugar, uma sementeira de vidas para o reino de Deus. Que ali, Senhor, os eleitos desta cidade, das cidades vizinhas que jogam, ó Pai, possam ter a oportunidade de receber a restauração, a renovação, Senhor, das suas mentes, possam receber a vida nova que em Cristo temos a oportunidade por meio da cruz, entregando as suas almas nas mãos deste poderoso Senhor e Salvador das nossas vidas, que é o Rei Jesus Cristo. Aqui como igreja, Senhor, nós abençoamos esses nossos irmãos, profetizamos sobre ele bênçãos espirituais, bênçãos naturais, que o caminho deles seja guiado pelo Senhor, e o propósito que diante da fundação do mundo Tu já colocou sobre essas vidas, se cumpra totalmente, ó Deus, em nome de Jesus, e os Teus sonhos, ó Deus, possam ser vividos por eles, Pai. E a palavra do Evangelho da graça e do reino acompanhe essas vidas aonde quer que eles estejam. Que assim seja. Ligamos aqui na terra e nos céus a proteção espiritual sobre essas vidas e a prosperidade do reino de Deus para cumprir o propósito que já foi designado por Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Nós Te louvamos. Amém. Amém.
Amém, irmãos? Podemos sentar? Eu quero chamar aqui à frente 3 pessoas aqui para compartilhar hoje. Começando aqui com a Emily, depois a Luísa Moura e a Itajane. Amém? Já pode estar passando? A Emily pode passar já. Depois a Luísa e depois a Itajane. Boa noite, irmãos. Meu nome é Emily, então, aqui da Igreja de Cachoeira do Sul. Quero compartilhar com os irmãos. Agora foi liberado, nesta quinta-feira, a dica mensal do mês de janeiro, que é o livro e CD Consagração. E vejo o amor de Deus, assim, sobre nossas vidas, porque ano passado, nesse mesmo mês, né, foi liberado esse mesmo material. Então, eu vejo, assim, que Deus está nos oportunizando mais um ano para a gente se recompor na presença dEle, né? Porque a consagração, irmão, visa, assim, a gente se separar para o uso exclusivo de Deus, né? E a gente percebe, assim, que quanto mais o tempo está passando, parece que a gente tende a se esfriar, assim, no Senhor, né? Muitos, assim, compartilham, assim, uns têm dificuldade para meditar, outros têm dificuldade para orar, né? Outros percebem que tem uma dificuldade para congregar. E tudo isso visa, irmãos, a nossa intimidade, a nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus. Então, primeiramente, assim, o que eu preciso fazer para recuperar essa intimidade com Deus, né? Preciso orar, irmãos, e jejuar. Preciso fazer um planejamento semanal de oração e de jejum. Porque a única forma de Deus recuperar a nossa degradação espiritual, irmãos, é eu subjugar com a minha vontade própria. Porque a nossa vontade, ela ainda é muito forte. Deus quer nos usar, Deus quer se liberar por meio de nós, mas a gente não quer, né? Porque o ego, né, irmãos, é a pedra de tropeço que Deus vê em nosso coração, né? Então, eu pude perceber assim, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque essa semana mesmo, depois que passou o seminário, acho que foi ali por segunda, terça-feira, eu comecei a sentir dentro de mim uma resistência muito forte. Eu sei dos meus compromissos diários com Deus, eu não queria buscar o Senhor. E eu começou a me dar um desespero, porque esse sentimento, essa resistência era muito forte. Eu não lembrava, assim, sabe? Eu não tinha vontade de buscar o Senhor. E eu comecei a entrar num desespero. Eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E me veio aquela voz assim, né? Vai para o aperfeiçoamento dos santos. Que foi a dica que foi dada no seminário, né? E agora, se eu não me engano, é o aperfeiçoamento do Santo 105. E ali o Espírito falava por meio do ministério, né? O que eu preciso fazer para recuperar isso dentro de mim, né? Porque muitas vezes a gente está aqui na igreja, está desanimado, está entristecido, a gente não sabe por quê. Então, irmãos, é que nem o exemplo natural. A gente toma café, né? E se a gente tem o secular, a gente trabalha 4 horas depois do café, né? Meio-dia a gente come de novo, não é, irmãos? Depois do meio-dia a gente trabalha mais 4 horas, 5 horas, depois a gente chega em casa e vai comer de novo. Então, se eu não cooperar com o Espírito Santo de Deus, se eu não trabalhar para o Senhor, eu não vou ter ânimo para estar aqui na casa do Senhor. Eu vou começar a achar a casa do Senhor enfadonha, eu não vou ter prazer mais de estar aqui. Porque o nosso desfrute com Deus, irmãos, é ser usado pelo Senhor. É ser guiado por Ele, sabe? É estar aqui pronto para se doar. Deus quer usar a mim e os irmãos para orar pelos nossos irmãos, né? Deus quer que eu chegue aqui e eu pergunte para Ele, Senhor, o que Tu quer que eu faça aqui hoje com os meus irmãos, né? No que Tu quer me usar? A gente precisa se abrir para isso, né? E Deus às vezes quer me usar para apacentar alguém, quer que eu lave os pés de uma pessoa. E nessa semana eu comecei a clamar ao Senhor, depois desse aperfeiçoamento dos santos que eu assisti, comecei a clamar e pedir para o Senhor de volta tudo isso, porque eu não queria perder esse desfrute com Deus, que é por meio da intimidade e comunhão. Daí comecei a jejuar, comecei a orar e pedir experiências subjetivas com o Senhor. Daí nessa madrugada agora, irmãos, começou uma inquietação, eu estava dormindo, começou a me inquietar, e eu acordei assim, eram umas 13 e pouco da manhã, e eu quis meio que resistir, sabe, não conseguia dormir. Eu disse, amém, Senhor, eu levantei, eu pedi graça e levantei. Daí eu comecei a orar, a clamar, o Senhor começou a trazer os alvos assim, de oração. Quando eu fui olhar assim meu celular, tinha uma irmã que me chamou,
que um tempo atrás ela tinha participado de uma programação aqui do Novas, que hoje é Estúdio Menorá, ela me chamou e ali ela começou a mandar vários áudios ali pedindo ajuda e socorro. E ali eu pude ver uma oportunidade que Deus estava me usando ali para ajudar essa irmã através do apacentamento e do lavar os pés, né? Então, eu glorifico o Senhor, assim, por isso, porque é isso que anima a gente, sabe, irmãos? É ter essa experiência, assim, de clamar ao Senhor e de estar aberto para o Senhor nos usar, né? Porque esse é o nosso verdadeiro desfrute e essa é a consagração que Deus quer. Quer que eu ore, jejue, busque o ministério da palavra, que é através do ensino, que é na mesa do Senhor, e estar leve para aquilo que o Espírito quiser nos usar. E é claro, irmãos, que vai ter sofrimento para isso, porque eu tenho que me negar, eu tenho que pagar esse preço, né? Porque é difícil, às vezes, tu ficar orando, jejuando, né? Porque a carne, ela quer comer, ela não quer pagar esse preço, né? Mas depois do segundo, terceiro dia que eu vou ali, jejuando, orando, aquilo começa a se tornar um prazer para mim, sabe? E aquilo começa assim, Deus começa a aumentar o nível de discernimento, aguçar a tua audição, sabe? Tu tá saindo de casa ali um pouco, Deus te leva para um lugar que tu menos imagina e Deus te usa ali para orar, para apacentar alguém. Então, eu deixo para os irmãos esse incentivo, para os irmãos aqui de Cachoeira, que nós temos o Estúdio Menorá às quartas-feiras, que é o quadro de dica mensal. Então, sempre a gente tem que buscar um irmão aqui de Cachoeira para compartilhar esse quadro, né? E rogo aos irmãos para que todos estejam abertos para compartilhar, serem usados pelo Senhor, amém? Que Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Fui pega desprevenida, mas amém. Bom, eu tenho uma experiência para compartilhar com os irmãos que aconteceu ano passado. Acho que alguns aqui dos irmãos sabem que eu me mudei aqui para Cachoeira, né? Morava no interior. Então, ali já é uma grande experiência do que acontece, né? A mudança de um hábito que tu tem. E uns dias antes de eu me mudar, a minha porca, ela caiu e ela não conseguia se levantar mais. E para quem sabe o que isso acontece, depois tem que sacrificar o animal. Mas o meu pai, ele não sacrificou ela, ele deixou ela viva. E aí eu tive que sair de lá e o meu coração ficou muito apertado por ter que deixar ela lá, caída no chão, sem se levantar. E eu creio que Deus me deu muita força para mim conseguir passar por isso, porque eu criei ela na mamadeira, então ela é tipo uma criança para mim. E logo depois a minha terneira, que hoje é vaca, ela deu cria e ela não colocou o resto do parto para fora. E isso causa, se não me engano, bactéria, infecção, e a vaca pode morrer. Meu pai, ele fez injeções nela e, na graça de Deus, ela colocou o resto para fora, não morreu. E hoje a minha porca, ela está caminhando. E é tudo para glorificar o nome de Deus, porque se não fosse eu ter confiado nele, ele ter me dado força, talvez o resultado poderia ter sido diferente. Mas, em nome de Jesus, tudo aconteceu conforme ele quis. E hoje elas estão bem. Amém. Boa noite, irmãos. O dia que a gente não quer nem vir no culto é o dia que Deus nos chama, né? Hoje foi um dia muito difícil. E eu não queria nem falar. Hoje a irmã chegou para mim e disse: "Tu não está bem". Eu disse: "Não quero falar, senão eu vou chorar". Tem dias que é difícil. O Senhor me trouxe um versículo na cabeça, tem me trazido por muitos dias, que muitos propósitos há no coração do homem, mas só os desígnios do Senhor vão prevalecer. E eu tenho visto na vida dos meus irmãos, observado, porque a gente observa que quando a gente está fora do propósito do Senhor, a vida da gente é um jugo.
A vida da gente é como se Deus botasse a mão e pesasse em cima de nós. Estar fora dos propósitos do Senhor é morrer dentro da igreja. É morrer de fome com a mesa farta. E Deus não quer isso para a gente. E por muito tempo eu andei fora dos propósitos do Senhor. E hoje o meu maior temor é sair destes propósitos que Deus tem para a minha vida. Eu temo muito isso. Porque um dia eu estive nessa casa e um dia eu me afastei dessa casa. E aquele ditado, né? Comi o pão que o diabo amassou. Fora daqui. Porque aqui você sofre, aqui você tem correção, aqui você passa por dificuldade, mas você tem a graça. Você tem os irmãos, você tem a palavra, você tem a mesa. Você só não vence se você não quer. Se você é um obstinado e duro de coração, você não vence. Mas se você quer vencer, aqui tem o que você precisa. Porque tudo que Deus nos deu ao longo desses anos é para nos fortalecer e nos sustentar nesses caminhos. Porque dias difíceis estão vindo. E não precisa ser conhecedor da verdade, nem ser muito inteligente para ver. Todo mundo sabe. As coisas têm se apertado muito. E quando você começa a avançar com o Senhor, você não pode retroceder. O Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Então, se você botou a mão no arado, irmão, persevera. Não desista. Segue. Não importa o que aconteça, segue. Não importa o escárnio dos gentios, o julgamento da tua família, seja quem for, não importa. Importa que você colocou Jesus como teu alvo e você está olhando para Ele e é só Ele que você quer. É se dedicar para Ele e fazer a vontade dEle. Mas quando você se propõe no coração fazer isso, parece que os infernos se levantam, né? E aí Deus te prova. E aí Deus quer ver se você realmente quer Jesus e cumprir o que Ele te determinou para a tua vida. Mas não morra, irmão, dentro da igreja. Sabe? Não morre aqui dentro. Porque você tem tudo para viver. E as dificuldades que estão vindo e que virão é para provar o teu coração, para ver onde é que você está, o que você tem dentro de ti, o que você confia, sabe? O que tu está seguindo, porque Ele quer te colocar na verdade, sabe? Então o Senhor tem me mostrado essas coisas, e eu tenho pedido muito para Ele, não me tira da videira, não me deixa me afastar dos teus caminhos por nada, irmão. Nem por família, nem por filho, nem por dinheiro, nem por nada. Porque aquele que está debaixo dos propósitos do Senhor, o Senhor dá tudo o que precisa, o Senhor provê todas as coisas. Amém? Então eu queria compartilhar com os irmãos. Não morra dentro da casa do Senhor, irmãos. Vem revoltado, vem entristecido, vem aborrecido, vem irado. Confessa, come, te alimenta. Alimenta-se dessa verdade, né? E deixa Deus operar dentro de ti. Eu compartilhei um dia, me queixei para um irmão. O irmão disse: irmã, está tudo certo. Eu fui para a injustiça da parte de Deus, fui para a cura de memórias, porque as coisas estavam se levantando. Padrão divino, cura interior. Daí a gente vai comendo tudo que a gente vê na mesa, né? E o irmão disse: irmã, o que tu precisa agora é da graça. E a graça vem quando você auxilia alguém. Quando você gera e cuida de alguém. Quando você ouve alguém, ora por alguém. E ele disse: vá procurar as irmãs, vá compartilhar, vá trocar experiências, vai ouvir, vai apacentar, vai falar de Jesus, do que Jesus já fez na tua vida, e você vai ver a graça vir sobre você, você vai sentir a graça do Senhor sobre você.
E uma coisa que eu sempre fugi de conversar com os irmãos, de terapia, de discipulado. Eu chego diante dos irmãos e digo, mas o que eu vou dizer para esse irmão? Mas o Senhor disse para mim, diga aquilo que eu colocar no teu coração. E se for só para ouvir, ouça. E ore e clame. Amém? A graça vem quando você gera, você cuida, você apacenta, você compartilha as suas experiências e ouve os outros. E ora por os outros. Então, uma graça vem nas dificuldades. E hoje eu estava pensando aqui, como é que eu vou ter uma graça nesse momento tão difícil que eu estou passando? E o Senhor disse, eu já estava com vontade de abandonar tudo. Eu disse para meu marido, eu vou abandonar tudo. Vou sair dos grupos, vou sair da terapia, vou sair de tudo. E o Senhor disse, não. A minha graça vem quando você se doa. Você faz o que eu te mando. Obedece. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Recados, avisos aí da semana, né? Quarta-feira, quarta da bênção, às 14 horas. Bem, contamos com a ajuda dos irmãos aí para divulgar e trazer pessoas a partir das 14 aqui, toda quarta-feira. E nessa quarta-feira nós temos a reunião de liderança que às 20 horas. Ela é aberta para todos os irmãos, né? As lideranças de grupo familiar, divulguem nos grupos para que o rebanho possa participar. O que muda é a entrada aqui, pela rua lateral da igreja. Irmãos, eu queria abrir uma palavra com vocês em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4. Versículo 8. Eu vou convidar você a repetir comigo esse versículo aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso, que ocupe o vosso pensamento, e o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nós lemos no decorrer do início do culto um versículo de Isaías 55 que é muito conhecido, o 8, né? Lá a palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E, consequentemente, se eu não penso que nem Deus, dificilmente eu vou andar no caminho dele. Eu posso tomar conhecimento do caminho dele, saber o caminho dele, que é esse aqui, né? Aqui está a instrução. E aqui nesse versículo diz assim que, bem no final, diz assim, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que acontece numa cidade como essa aqui, na tua casa, na tua família, no teu passado, as coisas que você errou, que eu errei, ou acertou, ou eu acertei, tudo começou a partir de um pensamento. É verdade ou não é? Se você conversar com uma pessoa que ela está atormentada por espírito de suicídio, ela não levanta, né? Num dia de manhã cedo, sem nunca ter pensado naquilo, e diz, que dia lindo, hoje eu vou me matar. Não. Aquilo vem ocupando aquele pensamento, aquele cérebro, por dias, meses, com certeza por muitos anos. Até lá um dia toma conta daquela pessoa e ela cometer aquela atitude contra a própria vida dela. E a gente se assusta, né, quando alguém faz isso. Mas esse pensamento já passou na nossa cabeça, não passou? Viu? Tudo começa ali.
E aqui Deus diz, cuidado com o que tu pensa. E tem outro versículo que não dá tempo de nós ler aqui, mas você pode lembrar ou depois pegar aí, que fica gravado. Provérbios 23 diz assim, que assim como tu imagina, assim você é. Lá na Velha Aliança, Deus deu uma estratégia para um homem, né? E você leu na oração, leitura do início, para Jacó. E ele fez algo que somatizava naquele rebanho, as ovelhas nasciam pintadas e listradas, né? Ele é uma estratégia divina. O que é aquilo ali? Somatiza. Tudo aquilo que tu vê, tudo aquilo que tu ouve, tudo aquilo que tu fica pensando, aquilo vai somatizando, até coisa ruim, até coisas erradas. Se você olhar para 2 décadas atrás, tinha coisas que nós não aceitávamos muito bem e que hoje você está quase aceitando. Não é assim? Tem assunto que não pode ser explanado assim, né? Mas os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Coisas que as pessoas diziam, meu Deus, que horror. Hoje já está mais, já dá para conviver, né? E onde é que começou isso? Aqui. Na telinha do telefone ou pela televisão, você vai olhando, e daqui a pouco tu concebe. E nós estamos aqui, somos cristãos, e o versículo começou aqui, né? Finalmente, irmãos. Está falando com pessoas que conhecem Deus, assim, cuidado com aquilo que tem ocupado a tua cabeça. Seguidamente, nós ouvimos testemunhos aqui de pessoas que não estão muito bem, estão passando por uma fase difícil, pode estar passando por um deserto na sua vida, num quebrantamento, numa tribulação. Deus está operando na vida dessa pessoa e tu vê que a mente dessas pessoas ficam atribuladas, preocupadas, com medo, nervosas. E daqui a pouco aquilo começa a tomar a cabeça daquela pessoa. E aí eu estava sentado aqui pensando e dizia, mas Senhor, quais são, o que é os pensamentos de Deus, né? O que Deus quer dizer com aquele versículo? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nós temos vários personagens bíblicos que permitiram que a sua cabeça fosse ocupada por pensamentos que não eram de Deus, e eles tiveram colheitas ruins. Eu vou dar 2 exemplos para os irmãos aqui. O primeiro, da nossa irmã do passado, chamada Eva. Deus deu uma determinação lá para o marido, para ela, e deu uma proibição, um conselho. Não te relaciona com esse ser aqui. E não toca, não olha e não consome o que ele vai trazer para vocês. Porque Deus sabia que ia trazer. E aí eu pergunto, irmãos, a Eva, a serpente socou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal goela abaixo dela? Não. Ele falou. Ela ouviu e o pensamento ocupou. A Bíblia não mostra. No futuro nós vamos ficar sabendo quantos dias, meses e horas Satanás rodeou aquela mulher até convencer ela de que Deus estava escondendo alguma coisa. E que eles podiam ter uma vida melhor. Que eles podiam ser maior. E que Deus estava botando um jugo sobre a vida deles e não queria que eles soubessem toda a verdade. Essa foi a conversa. E que eles tinham que descobrir. E ela concebeu. Também conversou com o marido, largou a informação dentro da cabeça dele. Ele também deixou aquele pensamento ocupar e nós já sabemos do desfecho, né? Nós herdamos, há pouco foi cantado um louvor aqui, né? Que na minha carne não habita bem algum, motivo da queda. Porque uma pessoa no passado deixou Satanás colocar vermes nos pensamentos. E esses vermes fizeram a grande bicheira e houve a queda. Outra situação, dentro de uma família. Entre um pai e um filho, um rei e um filho que deveria ser submissão. Davi
e o filho Absalão. Certa vez, aquele filho olhou para aquele rei e achou que o rei tinha falhado, que o rei estava meio velho, que estava meio boca aberta, que estava meio gagá, porque não tinha corrigido outro filho que tinha feito algo de errado dentro de casa. E ele começou a ver que ele poderia governar no lugar do pai. E Satanás conseguiu ocupar o pensamento daquele homem. E ele não estava sozinho nisso. Às vezes nós temos um pensamento que não vem da parte de Deus, mas outras pessoas estão tendo o mesmo pensamento. Elas também estão sendo afetadas, elas também estão sendo visitadas. E aí elas começam a conversar. E aqui no meio cristão, o que a gente diz? Testificou. Porque o irmão está recebendo a mesma coisa que eu. Mas é puro, é amável, é de boa fama, gera paz, tem justiça, gera o que Filipenses 4:8 está dizendo? Ou é duvidoso aquele pensamento? E Absalão estava cercado de testificadores, profetas, sonhadores, confirmadores, e levaram ele à morte, pela espada de Joabe. Depois que Joabe decidiu passar a espada no pescoço dele, não tinha mais o que fazer, porque Satanás enganou aquele filho, e ele se levantou contra a autoridade do pai, contra o reino, ele usurpou aquele reino, ele dividiu aquele reino, ele atropelou a vida de Davi, a ponto que Davi teve que sair com poucas pessoas. Por quê? Porque aquele filho deixou Satanás ocupar parte de um pensamento dele, e daqui a pouco tomou conta de todo o ser dele. E nós estamos aqui, cristãos, sentados, salvos, batizados, e a gente está às vezes com a nossa cabeça cheia de pensamento. Passa uma semana e passa outra semana, e a gente não investiga, não confessa, não faz expiação. Agora nós temos uma dica que começou essa semana: consagração. Se você pegar firme ali e ouvir aquelas mensagens, a gente já vai conseguir enxergar pensamentos que não são bons, que não é verdadeiro, que não é respeitável, que não é puro, que não é justo. É que nem quando você olha para uma pessoa e você acha que aquela pessoa está contra ti. Será que está mesmo? Mas aí você começa a olhar pequenos movimentos da pessoa, E porque ela cumprimentou o A, o B e o C primeiro e te deixou por último, você já fica com o pé atrás e meio desconfiado. Aí o diabo trabalha num, trabalha no outro, aí daqui a pouco aqueles rejeitados se juntam tudo e digo, a irmã é meio estranha, meio fria, é meio isso, é meio aquilo, e aí se torna um motim. Aí já começa um falatório, e Satanás ocupou as mentes daquelas pessoas. E aí nós ficamos aqui no reino, dando volta, Deus não consegue avançar. Deus não consegue te abençoar, Deus não consegue te libertar, porque tu está com a cabeça ocupada o tempo inteiro com coisas que não são pensamentos de Deus. Tem um material aí na editora, não vou saber dizer onde é que está, que tem um título dentro de uma apostila muito antiga que diz assim: a arte de duvidar. Mas duvidar do quê? Daquilo que tu pensa que tu está certo, daquilo que tu pensa que está correto, que está justo, os teus posicionamentos todos. Absalão tinha certeza que ele ia para o lugar de Davi. Se ele não tivesse certeza, ele não tomava aqueles procedimentos, porque ele se posicionou. Mas antes dele se posicionar, ele pensou de como isso iria acontecer. E se você ler a história ali, você vai ver que ele tinha certeza que aquilo era de Deus. Porque ele começou a olhar para a vida do rei Davi e começou a ver erros que tinha mesmo. Mas Deus não tinha ele como substituto de Davi. Não tinha. Era outro. E só Deus sabia. E esse era o pensamento de Deus. O dia que Davi não estiver aqui, Salomão vai reinar no lugar dele. E ninguém pôde mudar isso.
Mas Absalão pensou que poderia sentar naquele trono, e Deus disse: não, não pode, nem que Joabe tenha que te transpassar com uma lâmina fria, mas eu não vou deixar tu fazer isso. Mas na cabeça dele estava tudo certo, porque havia testificações, havia conversas, havia pessoas que com certeza chegavam e diziam: tu é o homem mais belo desse reino, e não há dúvidas de que é você. E eu até sonhei, eu recebi isso, eu recebi aquilo outro. E ele deixou aqueles pensamentos ocupar. Que nem nós, às vezes nós estamos aqui na igreja, está com a cabeça cheia de pensamento, cheia de expectativa de que vai acontecer algo e não vai, irmão. E a pior frustração é essa. Hoje, se tu for nas casas de recuperação de drogados, nos presídios, nos albergues, está cheio de crente, regenerados. Muitos estão lá por quê? Frustrados. Que Satanás ocupou a cabeça deles, encheu eles de pensamentos que não eram do Senhor. Aí depois no futuro vem frustração, decepção, e eles desistem de Deus, como se Deus estivesse errado. Mas não, a culpa foi minha, eu hospedei o hóspede errado. Porque quando você tem uma casa e você aluga para uma pessoa, e quando tu entregou a chave na mão dela e ela entrou lá para dentro, ela faz o que ela quiser lá. E aí para tu tirar de lá, é que nem hoje, né? Tu sai daqui e diz: mas o que que eu penso? Eu tenho que levar diante da presença. Só Deus para tirar isso. Só Deus para mudar uma circunstância dessa. E mudar um pensamento, destronar um pensamento que às vezes eu tenho certeza que aquilo é de Deus. Aqui na igreja a gente diz: não, é do Espírito. Cuidado. Cuidado. Eu vou ler um último versículo aqui com os irmãos. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler comigo aqui. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Amém? É uma direção de nem tudo que tu pensa vem de Deus. Olha, irmãos, se nós formos sinceros, 16 horas acordado e 8 dormindo, até no sonho, nós recebemos instruções das trevas. Não tem noite que tu acorda manhã, tu dorme uma noite inteira e tu acorda cansado, tu acorda ruim, tu acorda mal. É porque não orou antes de deitar, né? Para Deus guardar. Não tem dias que tu está muito bem de manhã, e ali por perto do meio-dia cruza um pensamentinho assim, sum, e tu fica ruim, tu fica mal, tu fica desanimado, aí já tu não acredita nem na segunda vinda de Jesus. É que nem agora. Agora nós estamos no meio da tecnologia em alta e o amor está esfriando. E já não são poucos os cristãos que estão duvidando da segunda vinda de Jesus. Tem uns que são ousados e dizem: não, essa conversa aí apostólica aí de segunda vinda, de se preparar, isso aí é balela. E aí onde é que começou isso? Dentro da cabeça do irmão. Dentro da cabeça daquele crente, ele não acredita mais que Jesus vai vir pela segunda vez. E aí se tu mostrar o versículo para ele, aquela luz não toca mais naquele coração. Já fechou completamente. E às vezes em outras áreas nós temos essas obstinações, assim como Absalão tinha, de uma certeza que não era de Deus e levou ele para a morte. Levou ele para uma reprovação. Mas que Deus nos guarde e nos livre, né? Porque tudo que Deus traz na casa dele é como aviso, como alerta de um amor de um pai que quer salvar o filho. Porque se tu olhar a história, Davi, como pai, pediu para poupar a vida do filho. Mas o julgamento divino veio pela espada de Joabe. Deus já tinha julgado aquela causa. Não tinha mais o que fazer. Amém? Mas o nosso Deus e Pai, quando Ele nos avisa antes, é porque dá tempo da gente se arrepender de algum ocupante que já está hospedado aí dentro da tua cabeça, aí que está te enganando, está mentindo para ti e quer te levar para a ruína.
Amém, irmãos? Vamos colocar de pé então, vamos orar ao Senhor. A mesa da Santa Ceia ainda vai ser servida aqui, né? Amém? O Meraritas está presente aí para fazer o louvor aqui durante a Santa Ceia. Pode estar passando, amém? Eu vou chamar o André aqui para consagrar aqui e orar. Amém? Logo após a oração do irmão aqui, os irmãos podem se posicionando desse lado da igreja para cá e participando ali. Amém? Amém, irmãos? Vamos limpar o nosso coração então, pelo sangue do Cordeiro, para que nós possamos participar dignamente, né? O Senhor já falou bastante conosco hoje. Que Ele venha limpar nossa mente, nosso coração e nos livrar do que está oculto dentro de nós, que nós não conseguimos ver, que nós não conseguimos sentir. Amém? Ó grande Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós aqui na Tua presença, Pai, invocamos o poder do Teu sangue, do Teu nome, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre todos que se reúnem aqui nesta noite, sobre todos que nos assistem, ó Deus, te pedindo, Senhor, que Tu possa, Senhor, lavar nossa mente, lavar o nosso coração e lavar nossa alma com Teu sangue. Senhor, nos perdoa, Senhor, da independência do Teu Espírito. Nos perdoa, Senhor, da nossa incredulidade, da dureza do nosso coração, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que Tu gere dentro de nós um verdadeiro arrependimento. Como Tu diz em Tua palavra, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento quer dizer uma troca de conduta, quer dizer uma direção contrária. Nos purifica, ó Deus. Não nos tira do Teu caminho, nos mantém firme. Desce, Senhor, a Tua unção sobre este lugar. Derriba, Senhor, as escamas dos nossos olhos. Nos torna sensível. Deixa o nosso coração receptível às coisas do Teu Espírito. Tira toda a nossa dureza. Dobra a nossa cerviz para o Teu Espírito. Que durante as provas, Senhor, nós venhamos glorificar, porque estamos no melhor lugar do mundo, Senhor. Tu tem cuidado de nós. Tu tem tocado a Tua trombeta, tem nos alertado, tem falado conosco dia e noite, Senhor. Tem derramado sobre este povo, sobre esta igreja, Senhor, os tesouros escondidos, Senhor. O maná escondido, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos, Senhor, consagrar a Ti, Senhor, o suco da uva e o pão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós, ao participar, Senhor, Tu perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, Pai, para que cada um aqui possa participar dignamente, Senhor. Em nome de Jesus. E que assim seja, ó Deus. Amém. Jesus é meu Senhor, nada faltará a mim. Ele do seu íntimo me libera, Espírito e vida. No meu interior flui um rio de água viva que cura dores e faz-me andar em justiça. Ainda que eu ande submerso em angústia,
Serei forte porque tu, ó Senhor, estás comigo. Me supre, Senhor, com tua unção. Na tua casa eu para sempre habitarei. Me supre, Senhor, com tua unção. Sempre, a tua casa eu para sempre, a tua casa eu para sempre habitarei. Jesus é meu Senhor, nada faltará a mim. Ele do seu íntimo me libera, Espírito e vida. Do meu interior flui um rio de água viva que cura dores e faz-me andar na justiça. Ainda que eu ande submerso em angústias, serei forte porque tu, ó Senhor, estás comigo. Me supre, Senhor, com tua unção. Na tua casa eu para sempre habitarei. Me supre, Senhor, com tua unção. Na tua casa eu para sempre. Na tua casa eu para sempre. Na tua casa eu para sempre habitarei. Me supre, Senhor, com tua unção. Na tua casa eu para sempre habitarei. Me supre, Senhor, com tua unção. Na tua casa eu para sempre habitarei. Ser fraco para ser forte, tem que morrer para viver, tem que descer para subir, tem que ser louco para ser sábio, tem que se doar para ganhar, tem que perdoar para ser perdoado. Deus me chamou para morrer e crescer e se multiplicar. Chamou para morrer e crescer
subir. Tem que ser louco para ser sábio. Tem que se doar para ganhar. Tem que perdoar para ser perdoado. Deus me chamou para morrer e crescer e se multiplicar. Deus me chamou para morrer e crescer e se multiplicar. Continuar louvando ao Senhor. Glórias a Deus, ao Pai. É o nosso escudo, a nossa força. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarata exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarata exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada. Ele é escudo, é nossa força. Pois quem é Deus senão o Senhor? Vive o Senhor e bendita seja minha rocha. Exaltado seja, exaltado seja, exaltado para todo sempre, amém. Exaltado seja, exaltado seja, exaltado seja para todo sempre, amém. Amém. Amém, irmãos. Uma pergunta: quem está nos visitando aqui pela primeira vez numa reunião como essa, não tinha participado antes, ergue a tua mão, por gentileza. Nós temos 2 pessoas ali atrás, mais alguém. Fica com a tua mão erguida um pouquinho. Lá atrás nós temos mais uma pessoa. Até uma pessoa chegar até você aí, vai te entregar um presente aí da editora Vento Sul. Mais alguém nos visita pela primeira vez hoje aqui? Não mais? Sejam os visitantes, sejam todos bem-vindos. Sempre a nossa casa aqui. Amém? Em nome de Jesus. Irmão John, para fazer a oração e agradecer aqui. Após a oração aqui, o último louvor aqui dos Meraritas, depois os irmãos que já estão no ofício aí de orar pelas pessoas, pode estar se posicionando já aqui. E aqueles que quiserem uma oração individual antes de sair do culto, pode formar uma fila no centro aqui e aguardar por uns minutos aí. Fechar nossos olhos ainda. Vamos agradecer ao Senhor por mais um culto.
por mais um momento onde Deus nos deu a oportunidade de receber um pouco mais dele e se fortalecer dele. Amém? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu e está nos dando diariamente, Senhor, de receber a Tua palavra, de ser tocado pelo Teu Espírito, Senhor, de ser renovado por Ti, Senhor. Ó, Senhor, derrama, Senhor, uma unção sobre nós para essa semana, Senhor, para que sejamos fortalecidos por Ti e usados por Ti, Senhor, e expressar o Teu Espírito onde quer que estejamos, Senhor, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, em casa, que viemos a dar e ter a experiência, Senhor, de mostrar o Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço pela vida de cada irmão meu que está neste lugar. O Senhor sabe a dificuldade de cada um de nós, mas que o Teu Espírito esteja sobre nós, Senhor, com força, Pai, nos dando resistência e resiliência ao inimigo, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Nesse último louvor, irmãos, a gente está aqui buscando o Senhor Jesus. Amém? Problemas que a gente tem, o choro pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos esse louvor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada novo dia. Jesus, Tu és o meu amado. Jesus, minha esperança está em Ti. Jesus, em Ti eu posso descansar. Em Tua presença quero habitar. Olá, igreja. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada novo dia. Jesus, Tu és o meu amado. Jesus, minha esperança está em Ti. Jesus, em Ti eu posso descansar. Em Tua presença quero habitar. Jesus, Tu és o meu amado. Jesus, minha esperança está em Ti. Jesus, em Ti eu posso descansar. Em Tua presença quero habitar. Em Tua presença quero habitar.